você estiver muito pesada, eu posso desligar o vídeo também, tá? Me avisem se ficar muito instável. Beleza, gente, então vamos lá. Até agora, passaram por poríferos, quinidários, plateumintes, quitenófora, basicamente esses grupos, né? Então, hoje a gente vai dar início a um grupinho que é um pouco fora da estrutura normal dos outros que a gente vai falar, porque ele não se encontra dentro dos Spiralia ou dos Lophotropozoários, tá? Então hoje a gente vai falar de Nemátoda. Ele encaixa um pouco mais nessa aula de hoje porque a gente traz o link de Plateumintes, certo? Mas a gente vai entender que filogeneticamente ele poderia ser visto no próximo quadrimestre, tá? Então, basicamente as aulas que a gente vai abordar, tá? Esse e os próximos grupos. A gente vai estar sempre falando dando uma introdução, aspectos gerais, aspectos da sistemática ou relacionamento filogenético do grupo que a gente está abordando e os demais filos, um aspecto geral da morfologia, biologia e ecologia. Então a gente vai falar basicamente alimentação, reprodução, respiração, excreção, e se eu não falei reprodução, tá? Então, basicamente, assim, quando vocês tentarem associar características desse grupo, ou dos próximos também, tentem lembrar assim, qual, quais são características morfológicas gerais? Como que está estruturado o sistema nervoso, sistema respiratório, excretor, tudo isso ajuda a entender e comparar com os outros táxons, com os outros filos, tá bom? E a gente vai estar sempre dando essa abordagem evolutiva. Então, o que é novidade nesse grupo que não tinha nos outros e o que ele está perdendo, o que ele está retendo, quer dizer, o que é novidade e o que ele retém de características basais, aquilo que já está presente nos grupos que vocês estudaram, beleza? Então, para quem veio de diversidade animal, recentemente, né, está bem familiarizado com essa filogenia aqui, esse cladograma. Então, aqui a gente tem um exemplo do relacionamento filogenético dos filos animais. Tá? Então, vocês viram até agora, vamos lá, isso daqui, né? Esses grupinhos aqui. E quem mais? Totalmente, certo? Só para tirar dúvida, vocês estão vendo minha tela, né? Ok, tá bom. Tá, então, por que eu falei que Nemátoda, filogeneticamente, faria mais sentido a gente estudar ele no próximo quadrimestre, em Zoologia 2? Porque Nemátoda está aqui, ó. Nemátoda faz parte do grupo Equidizozoa, os equidizozoários, tá? Todos os outros grupos que a gente vai falar nas próximas aulas estão aqui dentro de Spiralia, tá? Então vocês já viram Plateuminte, a gente vai falar Nemátoda, Anélida, Molusca, e uma aula, algumas atividades que vocês vão falar, vocês vão ver alguns grupinhos um pouco menos conhecidos, como rotíferos, Braquiópoda, Forônida, Ciliófora, Briozoa. São todos grupos de animais marinhos, tá? Beleza? Então, com exceção de Nemátoda, que está aqui, que é um equidizozoário, todos os demais são
fazem parte de Spiralia, certo? Todos eles são bilatéria, todos eles são animais. Essa organização hierárquica, filogenética, tá claro para vocês? Acho que a gente bateu bastante em cima disso lá em diversidade animal. Então, não sei se todo mundo já está acostumado com esses termos, mas a hora que eu falo protostômia e deuterostômia, caso esses termos sejam um pouco estranhos para alguns de vocês, me avisem, tá? Ok, então, basicamente, todos os grupos que vocês viram até agora, eles são, quer dizer, com exceção de Platelminth, que é bilatéria, porífera, placozoa, porífera, ctenófora e quinidária, eles são animais que não apresentam simetria bilateral. Tá? Eles estão organizados de forma mais basal dentre os outros animais, certo? Quinidária tem tecido verdadeiro, lembram? Endoderme e ectoderme. Porífera não tem nem organização tecidual, tá? São células especializadas. Então, a partir de bilatéria, a gente tem animais triblásticos, tá? Então, a gente está falando aqui de nemátoda, que é um equidizozoário protostomado bilateral. Ou seja, ele é um triblástico. Ele apresenta simetria bilateral. Ele é um protostomado, tá? Blastóporo, que dá origem à boca, né, durante o desenvolvimento embrionário, certo? E novidade evolutiva que a gente não tinha visto nos outros grupos ainda, considerando Platelminth, Cnidária e Porífera. Então, quais são essas novidades de nemátoda? Nemátoda apresenta a troca de cutícula. Eles apresentam uma cutícula revestindo o corpo, tá? E a presença dessa cutícula, ela é uma característica dos equidizozoários. Então, por isso que nemátoda, os vermes nematóides, tá? Eles são aparentados com os artrópodes, porque eles têm essa cutícula revestindo o corpo. E eles trocam essa cutícula ao longo da vida, tá? E um processo que é chamado de equidise, ou muda, tá? A equidise, ou muda, ela é regulada pelo hormônio equidisozona. Por isso que vem o nome equidizozoários. Então, é o mesmo hormônio desde nemátoda, nematomorfa, loricífera, todo mundo aqui, ó, o hormônio equidisozona que controla a equidise. Nossa, tem um sabiá que tá barulhentinho aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, dentro desse esquema, a gente tem os nemátoda. Peraí que eu vou jogar uma pedra nele e paro daqui a pouquinho. Brincadeira, viu? Brincadeira, gente. Então, os nematóides, eles estão dentro de um clado chamado nematóidea, tá? Eles são parentes próximos dos nematomorfa. Nematomorfa são vermes também. Eles são bem conhecidos porque eles infectam gafanhotos, louva-a-Deus. Então, para quem já viu aqueles vídeos de louva-a-Deus caindo na água e saindo um verme gigantesco de dentro dele, é esse verme nematomorfo. Tá? Tem alguns vídeos na internet de quando esses animais, ortópteros principalmente, né, gafanhoto, louva-a-Deus, esperança, são contaminados, eles procuram ambiente com água, estouram e sai o verminho. Então, estão aqui desse clado relacionados com os Panartrópoda. Beleza? Compartilham a presença de muda
a realização de muda, equidise e uma cutícula epidérmica. Diferença. A cutícula de nemátoda, e é uma diferença bem importante, é uma cutícula de base de colágeno, tá? Então não é uma cutícula tão dura, tão resistente, é uma cutícula mais permeável, mais flexível. Enquanto que a cutícula dos artrópodes é uma cutícula de quitina, quitina, né? Uma cutícula quitinosa. Beleza, esse é o contexto, esse é o background, tá? Do grupo, o relacionamento filogenético. São conhecidas, catalogadas, cerca de 25 mil espécies, mas acredita-se que, junto com os artrópodes, representam um grupo mais diverso de organismos, tá? Pode chegar até 1 milhão de espécies. A questão é que eles são um pouco conhecidos. E aí é interessante porque praticamente toda espécie vegetal vai ter algumas espécies de nemátodos que são parasitas. Tá? Então, quando a gente pensa nos nemátodas, a gente pensa na lombriga, a gente pensa na filariose, parasitas humanos. Mas grande parte deles são parasitas de plantas e causam danos severos às plantas, tá? Principalmente em raiz e sistema de transporte das plantas, né? Xilema e floema. Eles ocorrem em abundância muito grande no solo também. Então, hábito de vida, vida livre ou parasitas, tá? Aqueles que são de vida livre podem ocorrer ambiente marinho, de água doce ou terrestre, certo? E os parasitas internos ou externos, certo? Ok? Então, eles são bem importantes para a ciclagem de nutrientes do solo. Acabei de falar, né? Hábito de vida, formas bem variadas e parasitas também. Interesse tanto agrícola como interesse médico veterinário. Vou passar rapidinho, porque vocês já devem ter visto isso bastante com o Carlos também, tá? E com o Luiz e comigo lá em diversidade. Mas só para não falar que eu passei batido e... beleza, né? Animais triblásticos, endoderme, ectoderme, mesoderme. Quando a gente está falando de nemátodas, tá? Assim como rotíferos e alguns outros grupos, a gente caracteriza eles como animais pseudocelomados, tá? Vocês sabem o que é o celoma, né? O celoma é a cavidade corpórea. Então, o celoma ele é formado a partir de uma cavidade, né, durante o desenvolvimento embrionário, que se forma entre células, entre tecido da mesoderme. Ok? Então, o celoma verdadeiro, ele está aqui, ó. Vamos ver um animal celomado, um anelídeo, por exemplo. Essa parte branca é o que a gente chama cavidade celômica. Opa. Tá bom? Por que então o anelídeo tem celoma e o nemátoda não tem celoma? Porque a cavidade corporal do nemátoda, então, aqui é um nemátoda. E outros organismos chamados de pseudocelomados. Porque essa cavidade corporal está em contato com, aqui ó, a mesoderme e com a endoderme. Então não é um celoma verdadeiro, certo? Vejam bem, celoma verdadeiro está aqui, ó, branquinho, entre camadas de vermelho, que é a mesoderme. Por isso que a gente chama essa cavidade corpórea de nemátoda como blastocele ou pseudocele. Ok? Então, essa camada, essa cavidade corporal que fica entre mesoderme e endoderme. Tudo bem? Para ser celoma verdadeiro, ó, teria que ter essa divisão aqui.
e ser mesoderme também. Ok? Então, por isso que a cavidade corporal a gente vai chamar de blastocele, pseudocele. Vocês encontram alguns nomes alternativos também nos livros, tá? Tudo bem por enquanto? Tranquilo? Os plateumintos que vocês estavam vendo, os vermes chatos, eles são achatados porque eles não têm essa cavidade celômica, não têm a cavidade corporal. Então, todo o corpo deles é preenchido por parênquima. Tá? Agora, os nemátodas que a gente vai falar, eles têm essa cavidade, têm a pseudocele. E, além disso, outra estrutura que dá suporte para a movimentação dos nemátodas é a própria cutícula, a cutícula de colágeno, essa cutícula mais rígida, mais durinha por fora, que forma essa estrutura que auxilia o animal a ter um formato corporal constante. Né? As planárias são molengatas, são achatadinhas, certo? Enquanto que os nemátodos são sempre mais rígidos. E até por conta disso, vocês vão ver, quando a gente pega água de bromélia, por exemplo, ou água de ambiente que está parado, dá uma pipetadinha nessa água, põe na placa de Petri, vê no microscópio, a gente vê uns organismos que ficam assim, ó, parece um chicote, está chicoteando. São nematóides. Então, esse movimento de chicotear é um movimento típico de nematóide. Ele não faz o movimento como de minhocas, por exemplo, que uma minhoca, quando anda, ela comprime parte do corpo e alonga outro. Né? Essa parte alongadinha encosta no chão, a parte comprida vem, comprimida vem. Tá? Os anelídeos têm músculos longitudinais, tá? Que têm essa capacidade de fazer isso daqui no corpo. Os nematóides não têm esse tipo de músculo. Eles só têm músculos compridinhos. Tá? Os músculos dele seriam sentido cabeça, cauda. Então eles só conseguem comprimir o corpo nessa direção e não assim. Tá? Isso explica a forma de locomoção e explica muito da forma com que ele, da estrutura corporal deles, tá? Vamos interrompendo, tá? Outra característica distinta, eles não apresentam cílios locomotores. E essa também é uma característica compartilhada pelos ictiozoários, tá? Eles não apresentam cílios que se movimentam, que ajudam na locomoção. Eles podem ter o quê? Algumas estruturas sensoriais, mas que não vão ser utilizadas para locomoção, tá? Diferente de plateumintos, eles têm boca e ânus. Os plateumintos, em geral, têm uma única abertura, o sistema digestório incompleto, né, com uma única abertura. Essa abertura é utilizada para absorver o alimento e para excretar o alimento. Então, o nemátoda tem boca e ânus, sistema digestório completo e hábitos alimentares diversos também, tá? Parasitários. Então, tem parasita de seiva, parasita do intestino humano, intestino de diversos animais, parasita do sistema linfático, a Wuchereria, né, elefantíase, pitófagos detritívoros, carnívoros, predadores, hábitos alimentares muito distintos. Então é errado a gente associar nemátoda só com os parasitas, tá bom? Aqui é um resumo assim de basicamente tudo que a gente vai falar, tá bom? Então, para vocês retomarem
pontos específicos, podem voltar para esse slide e dar uma olhadinha, vai estar falando excreção, respiração, parede corpórea e tudo mais. Tá? Então, é um resumo do material. Seguindo. Então, eu já falei que a parede corporal dele é composta, envolvida por uma cutícula. Né? Então, você já sabe que tem uma cutícula. Essa cutícula, ela é trocada com frequência ao longo da vida dele. Né? É uma cutícula de colágeno, é uma cutícula que dá resistência e proteção. Então, abaixo dessa cutícula tem a epiderme. Certo? Então, aqui ó, a gente tem a cutícula, aqui a epiderme, aqui a camada de músculo. Tá? Então, a epiderme é responsável pela secreção da cutícula. Tudo bem? Então, assim, abaixo da epiderme tem a chamada lâmina basal. A lâmina basal representa um conjunto de células que separa tecidos diferentes, né, que seria o tecido epidérmico e o tecido muscular. E aí é interessante que essas cutículas, elas podem ser ornamentadas. Então, elas podem ser aneladas, elas podem ter estruturas externas que auxiliam na fixação no hospedeiro, tá? Ornamentações diversas, tudo bem? Geralmente elas são bem aneladinhas, e aí é o que a gente chama de ânule. Ok? Então a gente falou que essa cutícula, ela dá proteção. Essa proteção é física e química. Então, essa proteção química permite que eles ocorram e sobrevivam a ambientes mais inóspitos, mais severos, estressantes. Então, permite que eles sobrevivam, por exemplo, ao trato intestinal de animais, onde tem um pH muito ácido, por exemplo, em temperaturas elevadas, temperaturas muito baixas, em salinidades elevadas, tudo bem? Então, essa cutícula traz uma vantagem adaptativa, ok? Diferente dos... Ó, eu vou estar sempre fazendo essa comparação, tá, gente? Então, diferente dos plateumintes, porque plateuminte, a epiderme, ela é muito... Alguns plateumintes, vocês viram que absorve nutrientes pela epiderme, né? Então, a epiderme sincicial permite absorção de nutrientes. Outros que a epiderme é mais delgada, então tem as trocas com o ambiente. Em anelídeo, essa cutícula garante uma proteção física e química, tá? Mas também permite a troca gasosa. Então, os nematóides, eles não têm um sistema respiratório específico. Todas as trocas gasosas são realizadas pela epiderme também. Então, essa cutícula permite troca gasosa. Por outro lado, garante a manutenção da osmorregulação. Então, esse animal não vai perder ou ganhar tanta água para o meio. Tá? É relativamente... tem trocas, claro, mas o animal consegue ter uma regulação maior nessas trocas. Tudo bem? E além de proteção física contra predadores, por exemplo, e física e química também. Então, eu falei que essa epiderme, né, tem a cutícula, depois tem uma camada celular. Essa camada celular, ela pode ser algumas vezes sincicial, formar um sincício. Lembram o que é isso? Não? Sim? Sincício é quando os núcleos das células não estão isolados, né? Tem conexão de citoplasma
entre as células. Tá? As células da epiderme formam uma camada única com conexão de citoplasma. Só isso. Tá? Então, isso facilita a absorção de nutrientes do meio externo. Ok, então é mais ou menos isso a questão da parede corporal. Tá? A gente vê ela aqui. Ó. Essa faixa aqui representa a parede corpórea do animal. Tudo bem? Depois a gente vai ter camada celular, muscular, quer dizer, tá? Associada. E aqui que eu estava falando das ornamentações da cutícula. Então a gente consegue ver em microscopia eletrônica as ornamentações diversas que eles apresentam. Tá? E essas características são importantes, características taxonômicas também. Então é possível, de acordo com esse tipo de estrutura externa, ver relação entre algumas espécies. Tá? E aqui a gente consegue ver, ó, essa parte toda da cutícula que é trocada, tá? Durante a muda. Então a muda, basicamente, o animal troca a parte da cutícula. Não troca a epiderme, tá? A epiderme é a camada de células que vai secretar a nova camada de cutícula. Então, em alguns pontos da cutícula, tem linhas de rompimento. Tá? Essa cutícula, ela tem diversas camadas. A camada mais externa é a epicutícula. Depois tem esse córtex externo, córtex interno e a camada mediana. Tá? Parte dessa camada do córtex vai acabar sendo liquefeita, porque a epiderme secreta enzimas que degradam algumas proteínas da cutícula. Essas proteínas são reabsorvidas pelas células epiteliais, libera a epicutícula antiga e a epiderme começa a secretar uma nova cutícula. Tudo bem? Não vou entrar em questão de regulação hormonal, porque a gente vê isso em vertebrados 2. Tá? Me lembro, eu tenho até que conversar com vocês sobre a oferta de Zoo 2 no final da aula. Tá? Ok, então, parede externa, epicutícula trocada, né? Camada cuticular trocada ao longo da vida. Aí a gente tem, ó, camadas, células musculares. Então, várias células musculares arranjadas, dorsalmente e ventralmente. Tá? Essas células musculares, esses cordões musculares, eles estão associados com cordão nervoso. Tá? Então, cordão nervoso dorsal e ventral. Então, vocês conseguem ver essa ligação das células musculares com o cordão nervoso. Então, um cordão nervoso dorsal e ventral controlam a movimentação corporal, contração dessas fibras. Tá? Lembra que eu falei que os nemátodas, eles só se locomovem, a contração muscular é nesse sentido aqui, ó, tá? Não tem contração muscular, por exemplo, aqui, ó, de cima para baixo, não tem fibra fazendo isso. Não tem fibra controlando aqui, tá? Não tem fibra muscular circular. Elas estão presentes em anelídeos, mas aqui em nemátoda a gente não vê. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, avise, tá bom? E aí, por conta disso, dessas contrações longitudinais, ó, o animal se locomove dessa forma, como chicote, né? Esse movimento chicoteante.
Então, por força muscular, força da cutícula e esqueleto hidrostático. São essas três forças que regulam a movimentação dos nematóides. Tá? Permite que eles se enterrem, que eles fiquem se batendo no solo, escavem ou nadem também. Beleza? Parede celular, falamos de relacionamento filogenético, características evolutivas. Agora, sistema digestório, depois respiratório, excretor e reprodução. Sistema digestório. Esses bichinhos apresentam-se uma variedade muito grande de adaptações orais. Então, eles podem apresentar ganchos, papilas, né, dentes, uma diversidade muito grande de estruturas associadas à região oral ou à região faríngea, tá? Para a captura de alimento. Inclusive estilete, como se fosse uma agulha, tá? Que o animal abre a boca e com esse estilete ele usa para perfurar, por exemplo, células vegetais. Então, a hora que a gente fala que um nematóide é parasita de plantas, ele não está lá com um dentinho igual se fosse um coelho comendo a cenourinha, comendo a folha, a célula da planta. Se a gente lembrar, células de plantas têm uma parede celulósica bem rígida, né? Então, no caso dos nematóides parasitas de plantas, eles furam essa parede celular com uma agulha, um estilete, e se alimentam do fluido celular. Tá? Essas outras estruturas aqui, esses exemplos, são estruturas que eles podem utilizar para se alimentar do trato intestinal. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplar é um Ancylostoma duodenale, tá? Causador do amarelão. Então, ele se alimenta do sangue ou fluidos corporais do seu hospedeiro. Então, com esses, não são dentes verdadeiros, mas a gente pode chamar de dente, né? Essas mandíbulas, ele perfura parte do trato intestinal do hospedeiro, tem um sangramento, e ele se alimenta desses fluidos, desse sangue. Então, por isso que a pessoa que fala que tem amarelão, né, pode ter uma anemia, porque ela perde sangue para o parasita. Tá? Outras estruturas podem ser utilizadas para se fixar no hospedeiro ou para capturar a presa. Né? A gente lembra que alguns deles são predadores, certo? Então, essa parte anterior, aqui, ó, então, seria a parte da região da cabeça, tá? A parte da faringe. Essa faringe aqui, ela pode atuar de forma como se fosse uma bomba de sucção, tá? Então, vamos lembrar, o animal pode perfurar a parede intestinal do seu hospedeiro, perfurar uma célula vegetal e se alimentar sugando esses líquidos. Então, a faringe vai ter uma função de fazer pressão negativa para se alimentar. Tá? Então, essa faringe muscular pode ter essa função. Em seguida, o intestino, então, intestino médio e intestino posterior, ânus e o reto e o ânus terminal, certo? Parte da digestão pode se dar de forma extracelular e parte intracelular. Okay? Então, aqui no intestino, alguns organismos podem ter glândulas associadas, glândulas digestivas para
auxiliar na digestão química do alimento, certo? Então, o alimento cai no intestino. Esse intestino está rodeado pelo pseudoceloma. Então, os nutrientes do intestino, eles caem nessa cavidade corporal, são transportados para o pseudoceloma. Aqui, ó, vocês conseguem ver. E o pseudoceloma faz o transporte desses nutrientes para todos os tecidos do corpo. Tá? Então, não tem um sistema circulatório associado com o transporte de nutrientes de sangue, nem de gases. Tá? O responsável por isso é o pseudoceloma, é a cavidade corporal, que pode ser preenchida por líquidos. Tranquilo, né, gente? De boa? Então, como eu falei, não tem um órgão específico para as trocas gasosas, né? Não tem um sistema circulatório. Então, se eu perguntar, como que é o sistema circulatório de nemátoda? Não fiquem, o sistema circulatório é muito complexo, é dividido. Não, o sistema circulatório é ausente, tá? Quem faz a circulação dos nutrientes, o transporte dos nutrientes e dos gases é a pseudocele, ou pseudoceloma, ou blastocele. Mesma coisa, tá? Não tem células nem tecido específico especializado para isso, tá bom? Não tem vasos sanguíneos condutores, por exemplo. Anelídeo a gente vai ver que tem, tá? Ok, vamos lembrar lá de Plateumintes. Quem que eram as células responsáveis pela excreção em Plateumintes, e regulação osmótica? Lembram lá os protonefrídeos? Isso aí. Ou células flama, né? Aqui em nemátoda, nos nematóides, tem o que a gente chama de sistema excretor em forma de H ou Y. Tá? São formados pelas células Renete. Então, isso daqui é o sistema circulatório. Desculpem, sistema excretor de nemátoda. Eles não apresentam protonefrídeos, não apresentam metanefrídeos, mixonefrídeos. Então, vocês vão ver que os nefrídeos, eles são típicos presentes em praticamente todos os organismos, tá? Como células de excreção, células excretoras. Mas eles estão ausentes em nemátoda. Tá? Falou de excreção em nemátoda, lembrem das células renete, tubo H. Tá? Essas células renetes, elas capturam, então, os líquidos que estão na pseudocele, filtram as excretas que estão lá, né? Aminoácidos, sei lá, ácido úrico, amônia, todas as formas de os metabólitos, né? As excretas metabólicas do animal, tudo isso que está no pseudoceloma são absorvidos pelas células canetes e excretados a partir de um poro, tá? Esse poro pequenininho aqui, ó, seria aqui ou aqui, tá? Então aqui são B, o C e o D são exemplos distintos de células renete em espécies diferentes de nemátodas, tá bom? Então por isso que fala que pode ter a forma célula H ou Y, beleza? Então
não tem assim muito segredo, tá? Essas células Renete, então, retomando, fazem a captura das excretas, das substâncias metabólicas secundárias, jogam para os túbulos H, e esses túbulos H fazem a excreção a partir de um poro, tá? Poro excretor. Essas células também são importantes para a osmorregulação. Então, fazem um equilíbrio iônico, né, equilíbrio osmótico dos nematóides. Então, se tem água em excesso ou sais em excesso, vão filtrar, vão absorver o excesso de água e de sais e liberar junto com as excretas nitrogenadas também. Então, tem a função de osmorregulação e excreção. Bem, são 2 pontos importantes. Então, falamos de excreção, agora sistema nervoso. Felipe, pode tirar uma Oi, dúvida? claro, Tá, em nefrozoas surgem as células nefridiais, não é isso? isso, Ou não? Tá, sim. então em nemátoda não tem nada de células nefridiais ou células nefridiais não tem nada a ver com... Então, eles perderam, quer dizer, provavelmente eles perderam essas células do tipo nefrídeo, tá? Ah, tá, entendi. Oi, Arilda. Tá, então esse é um ponto importante que você falou, Leila. Os nefrozoa, que envolve o grupo dos protostomados e deuterostomados, tá? Os nefrozoa é um grupo mais amplo. Representa, a partir desse ancestral nefrozoa, né, teve o surgimento dos nefrídeos. Então, os nefrídeos vão estar presentes na maioria dos organismos. O que aconteceu em nemátoda? Provavelmente o ancestral de nemátoda perdeu essas células nefridiais. Tá? Então, a ausência de nefrídeo em nemátoda é uma característica derivada. Tá? É diferente, por exemplo, de quinidário, que não tem nefrídeo, porque o ancestral dele não tinha também. Então, não quer dizer que ele teve e ele perdeu. Nemátoda, sim. O ancestral, ou alguns ancestrais tinham, e o ancestral específico de nemátoda perdeu o nefrídeo. Tá? Por isso que fala aqui, ó, que provavelmente essas células, né, as células Renete, evoluíram de forma independente dos nefrídeos, não são derivadas dos nefrídeos. Tá? O padrão do sistema nervoso é esse padrão mais comum para os outros organismos também, tá? Que a gente vê o quê? Um cordão nervoso circunesofágico, isso daqui. Então, aqui em torno da faringe, tem como se fosse um laço do cordão nervoso. Isso aí seria como se fosse um protocérebro, ou seja, começa a ter um agrupamento de alguns gânglios cerebrais, tá? Mas ele não forma necessariamente gânglios, forma um cordão circunesofágico. A partir desse cordão vão estar conectados células sensoriais, tá? Então, algumas características exclusivas de nematóides seriam, por exemplo, os anfídeos, tá? Anfídeo é uma célula, é um tipo celular específico, um órgão sensorial que só existe em nematóide, tá? Então, sistema nervoso de nematóide, cordão nervoso circunesofágico, né? A partir desse cordão nervoso circunesofágico sai um cordão nervoso ventral e um cordão nervoso dorsal também, tá? Esses cordões, tanto dorsal como ventral, eles têm algumas conexões e eles estão associados com
movimentação, estão associados com músculos, tá? Então, além desses dois cordões nervosos dorsal e ventral, eles apresentam cordões nervosos laterais também. Então, seriam basicamente 4 cordões nervosos em nematóide. Os principais são o dorsal e o ventral, tá? Os laterais funcionam mais como sensoriais, certo? Então, eu estava falando dos anfídeos, que são células especializadas sensoriais de nematóides, né? Então, a gente tem aqui o anfídeo. E fasmídio também. Os fasmídeos estão mais presentes em formas parasitárias, certo? Então, são estruturas complexas. Os fasmídeos são principalmente quimiorreceptoras, tá? Enquanto que os anfídeos estão mais associados à região cefálica, mais próxima que à região da cabeça, apesar deles não terem uma cabeça bem definida, tá? Então, é como se fosse um poro aqui nessa região, tá? Alguns poros. Esses poros, ó, eles estão associados com neurônios receptores. Então, são receptores físicos, receptores químicos, para detecção da variação de pH, da salinidade, da temperatura, detecção de movimento, ok? E aí, esse cordão nervoso dos associados aos anfídeos estão mais na região cefálica e se conectam a esse cordão circunesofágico, tá bom? Ó, a gente está vendo aqui, ó, o nervo do anfídeo conectado aqui, ó. Aqui é o cordão circunesofágico. Partem cordões dorsais e ventrais e cordões paralelos. Tá bom? Ok. Então, se os plateumintos, via de regra, se eu perguntar para vocês como que é a reprodução em plateuminte, o que vocês respondem assim de cara? Plateuminte são hermafroditas, né? Não? Reprodução sexuada e assexuada. Cortar planária no meio, né? Capacidade de regeneração, reprodução assexuada. Então, plateumintes, eles são monóicos, são hermafroditas, a maioria deles, né? Via de regra, são monóicos. Nemátoda, via de regra, são dioicos, tá bom? Então a gente tem essa diferenciação. Machos e fêmeas. Tem organismos hermafroditas? Claro que tem. Tem partenogênese ou reprodução sexuada? Claro que tem. Só que é raro, tá? A reprodução típica de nematóides são o macho e a fêmea, fecundação interna, então não tem liberação de esperma e óvulo na água ou no meio ambiente. A fecundação se dá dentro do corpo da fêmea, tudo bem? E o tipo de desenvolvimento, a viparidade, eles podem ser ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Então tem fêmea que vai colocar ovo, liberar ovo no meio ambiente, fêmea que produz ovo, esse ovo fica
guardado no útero, tá? E libera as fases imaturas, e vivíparos também, certo? Então, não tem uma forma assim que seja mais comum. Talvez a viviparidade seja um pouquinho mais comum que as outras, tá bom? Mas também oviparidade e ovoviviparidade são bem distribuídas ao longo dos grupos de nematóides. Eles não apresentam forma larval, certo? Isso é outro ponto importante. Então, o indivíduo que eclode do ovo, apesar de ser imaturo, não ter maturidade sexual, ele já é um mini nematóidezinho, já é parecido com um adulto. Ele não vai sofrer transformações, né? Então, é desenvolvimento do tipo direto, não é indireto. Indireto quando tem uma fase larval, por exemplo. Pessoal, esses termos que eu estou falando para vocês, se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá? Eu estou falando como se vocês já tivessem conhecimento. Mas qualquer questão, me avisem, por favor. Ah, professor, o que é mesmo ovo vivíparo ou vivíparo? Ovíparo é aquele que coloca ovo, né? Tem a fecundação, produção de ovo, esse ovo é depositado no ambiente. Ovo vivíparo tem a produção de ovo, esse ovo é armazenado dentro do corpo da fêmea e eclode um imaturo. E vivíparo não tem a forma de ovo, né? Esse tem o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da fêmea e quando nasce como se fosse um mamífero, por exemplo, né? Um filhotinho, um imaturo. Tá? Não tem ovo. Certo? Refrescar a memória. Outro ponto importante, eles são dioicos e têm dimorfismo sexual. Os machos geralmente são menores que as fêmeas, tá? E geralmente os machos apresentam espículas copulatórias. Então essas espículas, para quem lembra dos livros, né, ensino médio, ascaris lumbricoides, o macho sempre com um ganchinho, né, na parte posterior do corpo. Esse ganchinho auxilia a ele se fixar na fêmea para a reprodução. Então tem contato das aberturas da cloaca, né, as aberturas reprodutivas excretoras. Então o macho pode apresentar essas espículas, ó, esses ganchos, para auxiliar na fixação ao corpo da fêmea para reproduzir. Certo? Ok? Então, ó, reprodução, excreção, sistema circulatório e respiratório, digestório, sistema nervoso, parede corporal, morfologia, comportamento e ecologia, né? Vou falar um pouquinho de hábito de vida. Para a gente fechar, eu não vou entrar na parte epidemiológica do componente, do assunto. Então, vocês sabem que tem diversas espécies que causam problemas que são de interesse médico, veterinário. Então, por exemplo, ascaris lumbricoides. Aqui, cadê? As nossas famosas lombriguinhas, né? Ancylostoma duodenale e o Necator americano. Então, aqui, Ancylostoma duodenale causa amarelão em seres humanos, o Necator americanos, o amarelão em cães e gatos, se eu não estou enganado. Acho que é um parasita de cães e gatos. Cães eu tenho certeza, gato não vou afirmar. Né? E o nematoda causador da filariose, da elefantíase.
Wuchereria bancroft. Então, desses daqui, apenas a Wuchereria, né, a filariose, é transmitida por um agente, um artrópode, né? É transmitida a partir do mosquito palha, se eu não me engano. Flebotomínio. Os demais são transmitidos a partir do contato com ovos, com alimento, com ovos ou com as fases infectantes, né? Principalmente alimentos que não foram higienizados de forma correta. Okay? E os nematóides de interesse agrícola. Então, diversas espécies são de importância agrícola por causarem problemas e perdas em produção, né? Então, o desenvolvimento, aqueles nematóides que atacam a parte do solo, né? Estão localizados no solo e atacam as raízes, eles causam um problema bem grande no desenvolvimento da planta, certo? E aqui a gente vê, ó, eles associados ao interior da raiz da planta, tá? Então, dentro do tecido da planta, eles vivem. Eles podem viver. Tá? Então, como eu falei, eles podem apresentar estiletes, e aí, esse estilete, eles vão perfurando as células da planta, os tecidos da planta, e se alimentam dos fluidos. E a saliva pode ter uma ação tóxica também, pode gerar raízes defeituosas, algumas, como se fosse tipo um câncer, né? Um crescimento desproporcional das células da planta e dos tecidos, né? E além de sugarem nutrientes das plantas também. Então, causam esse tipo de problema também. Tá? Eu estava tentando desenhar aqui, ó, um exemplo do estilete que eles utilizam para perfurar células. Então, aqui a gente tem um exemplo de ectoparasitas, né? Endoparasitas, aqui, na verdade, desculpem, camada interna, e ectoparasitas externos do tecido radicular de plantas. Ok? Eu sei o caso no centro-oeste, eles são uma praga assim, muito complicada para a cultura da seringueira. Né? E aí, provavelmente, eles foram levados para a região através de mudas de seringueira cultivadas no interior de São Paulo, né? E essas mudas, na hora que foram plantadas, esses nematóides se espalharam por uma região muito grande. Então, o cultivo de seringueira no centro-oeste brasileiro, ele é altamente prejudicado, eu sei assim, é o caso que eu tenho mais contato, pelos nematóides. Então, eles não têm como controlar nematóide de solo. É muito difícil, tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês aí, ó. 1 hora e pouquinho, igual planejado, para não ficar tão pesado. Mas estou aí aberto a perguntas, pessoal. Tá, eu tenho uma dúvida, que na hora que eu tava lendo o capítulo do livro, eu não entendi uma coisa que tá escrito lá. Que eu acho que era parte do Oxiurus que fala que a taxa de infecção tende a ser alta em crianças e os homens tendem a ser mais infectados do que as mulheres, possivelmente porque os meninos têm maior predisposição para comer terra. Pra ingerir terra. E eu não entendi como assim maior predisposição para ingerir terra. Uai, todo mundo já comeu terra quando era criança, né? Mas por que homem mais do que a mulher? Não entendi. Não, Onde tiraram isso?
Eu acho que isso aí é coisa de... Tem nada a ver, viu? Não, não sei. Olha, eu não lembro de ter comido terra na vida. Luca, você já era fã disso aí? Ai, ai, ó o Oxiurus aí, hein, gente? Cuidado, cuidado. Olha, acho que o livro dá uma viajada nesses detalhes. Eu não sei se a questão fisiológica do organismo masculino acaba tornando os homens mais susceptíveis, mas eu acho que é só uma questão de higiene pessoal mesmo, viu? E hábito, né, velho? Tem gente que gosta de comer terra, então fazer o quê? Mas aí depois a transmissão, a autotransmissão é bem importante nesse caso. Então, eu comentei aqui com vocês, né, da Ascaris, né, a lombriga, a Silóstoma, Necator, o Oxiurus, que a Leila trouxe. Tem alguns parasitas importantes de peixes também, tá? Fora essa dúvida barra análise da Leila sobre os oxiúrios. Alguma outra dúvida, gente? Curiosidade, né? Os homens são mais susceptíveis ao ataque de oxiúrios. Olha, então, basicamente, se vocês devem ter dado uma olhada na aula, né? O capítulo do livro, então, já pula fora desses amigos aí que comiam terra, hein? Ou dá uma dose de Anitta para eles, já que a Anitta tá na moda, né? Por conta do coronavírus. Coronavírus o Anitta não cura não, mas oxiurus provavelmente vai ter um efeito positivo aí. Então uma dose de oxiurus, uma dose de Anitta não vai fazer mal não. Dá um bom TCC mesmo. No geral, não é um tema assim muito complexo, tá? Eu não vou entrar na parte de ciclo de vida, que para quem vai fazer biologia, né? Acho que a maioria de vocês ou já está na bio, né? Jadine, a Flávia, Carol, a Ju, o pessoal está em fase de migração, né? Na bio tem um componente que é de parasitologia, que vocês vão ver em detalhes essa parte do ciclo de vida dos parasitas. Então eu não vou sobrepor aqui, tá? Mas se tiverem dúvidas a gente pode comentar também. Então é isso. Questões, dúvidas? Tudo ok? Beleza, gente. O que eu tinha comentado com vocês, que eu queria aproveitar o momento, eu vou parar até a gravação, porque a parte da aula já finalizou.